Boa noite, meus amigos e amigas do Facebook. Mais uma noite aqui para estudar sobre a espiritualidade, né? Para conversar um pouco sobre a espiritualidade. E hoje nós temos aí um tema bastante desafiador, né? Gosto muito de entrar nesses temas que desafiam a gente, né? Nossa capacidade de perceber as coisas, eu acho bacana. Quer dizer que as pessoas que entrarem, elas podem fazer perguntas se assim desejarem. Eu estou olhando aqui o chat e quem tiver interesse pode fazer suas perguntas. E se eu souber responder, naturalmente farei, tá bom? Então, a primeira coisa é falar sobre esse tema, né? Porque abordar um tema como esse. Sou obrigado a ser médium? Eu sou obrigado a ser médium, gente. Será que eu sou obrigado a assumir a minha mediunidade, trabalhar com a mediunidade? Será que eu tenho essa obrigação? Bom, tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma lógica e eu só toquei nesse assunto porque ultimamente assim é uma quantidade muito grande de gente me perguntando se tem obrigação de ser médium, se existe uma obrigatoriedade em assumir a mediunidade, né? O que é a mediunidade? Muitas pessoas me perguntam, né? O que é, como funciona essa coisa da mediunidade? Eu já gostei aqui que Michele já disse assim, nasci assim, né? Clenei também entrou, Dona Célia, tá todo mundo aí. Um beijo para vocês todos. Ou todas, né? Por enquanto, só mulheres. Bom, mas muitas pessoas me perguntam, né? Eu devo assumir a minha mediunidade, ou então eu posso negar a minha mediunidade. Tem gente, inclusive, que me pergunta assim, ô Wagner, me diz aí, assim, dá para revogar essa mediunidade? Dá para esquecer ela, né? E tem gente que cobiça a mediunidade. Tem gente que diz assim, puxa, cara, tu tem contato com os espíritos e tal, eu gostaria de ter, eu gostaria de ver, eu gostaria de ouvir. Eu me lembro que há uns meses atrás, uma senhora que fazia parte aqui, que frequentava aqui o SEC, me procurou muito triste, chateada, e dizendo assim, puxa vida, assim, eu tô chateada porque eu não tenho mediunidade. Eu vou colocar o microfone porque vai melhorar, tá? O som. Então, ela procurou e disse assim, eu tô chateada porque como eu não tenho mediunidade, eu estou descobrindo que eu não tenho mediunidade, e eu, explicando a ela, eu digo, olha, isso não é uma coisa ruim, né? Eu acho assim, que tudo vem no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa, né? Cada vestimenta, né, ela cabe a um corpo diferente, da mesma forma que cada dom cabe a um corpo diferente, cabe a uma vida diferente, uma existência diferente. A gente não pode se lamentar porque não veio médium. E tem mais, né? Kardec diz que todos nós somos médiums, ou mais ou menos médium. Quer dizer, todos nós temos a mediunidade de forma, sei lá, latente em nós, né? Tá lá no fundo e tal, e de vez em quando ela eclode, ela surge, ela começa a aparecer através das suas percepções, né? Eu sempre costumo dizer que não adianta você forçar uma barra. Muitas pessoas dizem assim, eu posso desenvolver a minha mediunidade? Pode. Se você tem uma mediunidade, você pode aprender a educar a tua mediunidade, aí eu não falo desenvolver, mas sim educar. Semana passada eu falei sobre isso, inclusive, né? Quando eu falei sobre obsessão complexa, quando falei dos níveis dimensionais, né? Quando você se desdobra, a gente percebe esses níveis dimensionais, os tipos de médiums e tal.
E aí eu falando sobre isso, eu digo, puxa vida, cada médium tem uma percepção diferente. E essa coisa pode surgir a qualquer momento da nossa vida, né? Por exemplo, tem gente que já nasce com a mediunidade, como a própria, como é que chama? Michele, né? Michele falou aí, puxa vida, que negócio bacana, né? Que Michele trouxe a mediunidade com ela. Isso é fantástico. Você vir com a mediunidade, ter a mediunidade em você e vir com ela. Mas será que é tão bacana assim? Porque eu acho que ela, como outras pessoas como eu, que sentem a mediunidade desde novo, tivemos que enfrentar diversos problemas. E são problemas nada fáceis de ser enfrentados. Por quê? Porque a mediunidade ela não se revela apenas de uma forma. Por exemplo, ser médium como nós somos, médium empatas, né? Médiums que absorvem energias dos ambientes, etc. e tal, nem sempre a mediunidade se caracteriza por ver espíritos, por ouvir espíritos, por transmitir mensagem de espírito através da sua voz. Nem sempre é assim. Existem diversos tipos de mediunidade. Cada mediunidade tem sua particularidade e a maioria dos médios hoje em dia eles são intuitivos, né? Eles sentem a presença dos espíritos e etc. E os espíritos influenciam na vida deles diretamente, por exemplo, no humor, no comportamento, na forma de agir, na forma de pensar e tal. E isso, naturalmente, causa um bocado de inconvenientes, né? Você está num local e começar sei lá, a ter um chilique, a se comportar de forma errada, a se comportar de forma inadequada, isso não é uma coisa muito agradável, socialmente não é muito ajustado, né? Porque você começa, sei lá, as pessoas começam a te olhar de forma torta e dizer assim, puxa vida, esse cara é doido, né? Ou então essa pessoa é maluca, né? Por que ela está agindo dessa forma? Ontem eu comentando aqui na nossa reunião mediúnica, né, na nossa reunião de desenvolvimento e estudos mediúnicos, eu estava comentando aqui sobre como eu reagia a determinadas situações antigamente, tá? Ou eu me sentia com muito medo, né? Eu ia para os locais e me sentia em pânico, por exemplo, tá num local muito aberto, com muita gente e tal, me dava um pânico impressionante, né? Eu ficava altamente nervoso, eu olhava para as paredes, eu olhava para os locais, ou então eu olhava para as pessoas, achava que aquilo ali ia me fazer mal, ia me atacar, e eu saía dali correndo, tá certo? Eu saía dali imediatamente. Muitas vezes eu também reagi muito mal a muitas situações da minha vida, ficando bravo, ficando irritado, ou então dando dor de cabeça, dando enjoo, dando pânico quando eu chegava nos locais. E aquilo não era meu, porque, veja, até chegar àquele local específico, eu não estava sentindo absolutamente nada, e de repente começa a sentir um monte de coisa. Então, quer dizer, não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, é extremamente agradável ser médium. A mediunidade, gente, é uma faculdade que nós trazemos desde lá do plano espiritual. Nós combinamos vir com a mediunidade de forma ostensiva, já que Kardec define que todos nós somos médiuns, todos nós sentimos, percebemos os espíritos, entendemos que eles estão juntos, né? Entendemos as energias que eles emanam, e tal, todos nós sentimos de alguma forma. É aquele arrepio que dá quando você entra nos locais, é aquela sensação de mal-estar quando você encontra com alguma pessoa e nota que tem alguma coisa nela estranha. Então, isso aí todo mundo tem, né? Eu não sei se. Eu não posso falar das pessoas que nunca sentiram nada. Ontem mesmo, um amigo meu que diz que nunca sentiu nada, se chama, até se autodenomina de médium pedra, né? Eu sou médium pedra, né? E não existe médium pedra, né? Todo mundo sente de alguma forma. E aí é engraçado que ele está estudando também a mediunidade, está junto conosco no nosso grupo, e, e quando ele se aproximou, Michel disse aqui alguma coisa, né? Minha mãe e a avó faziam algumas coisas que ensinavam para diminuir minha mediunidade, pois diziam que era muito forte para uma criança.
É, Michele, não tem muito essa coisa de diminuir mediunidade, não, tá? Isso é uma. A própria espiritualidade, quando você é muito criança, o que é que ela faz? Ela trata de não agravar o processo mediúnico, quer dizer, não deixar você ostensiva demais. Mas, por exemplo, nós temos assim algumas coisas para poder diminuir a mediunidade do outro. Se fosse assim, era muito fácil, né? Era bem fácil fazer o outro parar de sentir o que estava sentindo. Não precisava desenvolvermos a mediunidade e tal. Se nós já recebemos isso de alguma forma, tá? Eu vou colocar até aqui em show que Michele colocou, né? Minha mãe e a avó faziam algumas coisas que ensinavam para diminuir minha mediunidade, pois diziam que era muito forte para uma criança. Pois é, Michele, é como eu estou dizendo, não existe essa fórmula não, tá? Se elas te ensinaram, depois tu me ensina como é para poder para poder eu tentar ensinar alguém também, porque isso não existe, né? Não existe diminuir mediunidade. A mediunidade vem, ela é uma sensação, você sente tudo aquilo e não tem como você diminuir. E aí vem a famosa pergunta: eu sou obrigado a desenvolver a minha mediunidade, estudar a minha mediunidade? Eu costumo sempre dizer: obrigado não, obrigado ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Você não é obrigado a fazer nada. Né? Mas você sente as repercussões por não estar trabalhando sua mediunidade? Isso com certeza. Né? Então, eu preparei aqui alguns quadrozinhos de apresentação, eu vou apresentar para vocês enquanto a gente vai conversando, tá certo? Então, eu vou apresentando tudo isso, deixa eu só colocar aqui o slide, tá certo? Um momento, né? E muitas pessoas têm assim uma concepção sobre a mediunidade, ou que não, tem gente que aumenta a mediunidade. Não existe como aumentar, nem diminuir, nem controlar. Mediunidade é mediunidade, tá certo, gente? Não existe esse negócio de você fazer alguma coisa para diminuir ou aumentar a mediunidade, tá certo? É por aí. Mas vamos lá, vamos apresentar aqui o slide, que eu acho bastante interessante, passar para vocês. Quais são as características de um médium que tem ostensividade mediúnica? Né? Vamos lá, vamos entender primeiro isso, para depois a gente discutir mais filosoficamente essa questão da mediunidade. Primeiro, você começa a ter visões de parentes falecidos, né? De pessoas amigas, amigos da família, pessoas que estão ao seu redor, que viviam com você, que tinham contato com você, e de repente você começa a vê-las, né? A vê-las, né? Na realidade. E é muito interessante que algumas pessoas, eu acho muito engraçado isso, né? Quando a gente, assim, vê uma pessoa que está prestes a desencarnar, a gente cria, assim, um pacto com ela, né? E eu já vi esses pactos serem quebrados diversas vezes. Porque a pessoa diz assim, ó, se eu for primeiro, tá? Eu já estou velho e tal, se eu for primeiro, eu venho te avisar como é lá. E se tu for, tu vem me avisar. E, bom, qualquer um dos dois que vá para o plano espiritual é interessante, porque quando vem aquele para avisar, né, o que morreu, o que desencarnou, vem para avisar, a pessoa fica morrendo de medo, né? Tem um medo miserável. Então, olha, tem um jeito de afastar essa pessoa conhecida e tal, essa pessoa falecida, para que ela não venha mais. Mas, puxa vida, mas você não estava pedindo para ela vir? Sim, mas eu tenho medo, eu não quero. Mais engraçado ainda, e a gente vai discutir filosoficamente isso, vai discutir o princípio disso tudo, que não tem o mínimo cabimento, inclusive é uma contradição tremenda. É, por exemplo, um médium que trabalha numa casa espírita, numa casa de umbanda, num terreiro de candomblé, ou então numa casa universalista como a nossa, tem medo de espírito. Né? Você ter medo de espírito, tendo contato com ele em todas as reuniões mediúnicas, isso é um contrassenso tremendo, é extremamente paradoxal isso, né? O que a gente chama de jogo dos contrários, quer dizer, você lida com espíritos e tem medo deles. Gente, e quem são os espíritos, gente? Se você vê parentes falecidos e tal, quem são teus parentes falecidos? Não são teus queridos parentes falecidos? Mãe, pai, avô, avó, irmãos, sei lá, filhos, são eles. Por que você tem medo disso, né?
Então, uma das características é você ver os parentes falecidos. Você começa a enxergar para os médiuns que têm a capacidade de ver, que chama-se de médiuns clarevidentes ou videntes, como queiram chamar. A palavra não significa nada nesse caso. Na realidade, você vê espíritos, inclusive não é nenhuma mediunidade objetivamente, quando a gente vai definir a mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade é você transmitir a mensagem dos espíritos, você ser intermediário da mensagem dos espíritos. Então, quem vê o espírito, ele não está utilizando uma faculdade mediúnica, mas sim uma faculdade paranormal ou uma sensibilidade paranormal. Quer dizer, ele está utilizando aquilo porque ele consegue enxergar o mundo espiritual. Ele está sendo intermediário de alguma coisa? Não. Então, portanto, aquilo ali não é caracterizado, a evidência não é caracterizada uma mediunidade. Tá? Agora, a partir do momento em que você vê alguém e tal, e aí transmite o que alguém que você viu para outra pessoa, aí você está sendo médium, porque você está intermediando a mensagem, tá? Mas ver espíritos é uma característica da tua estrutura perispiritual, tá certo? Da tua percepção sensitiva, né? Você é uma pessoa sensitiva e, portanto, você enxerga o mundo espiritual, você enxerga espíritos, enxerga densidades menos, matérias menos densas, quer dizer, matérias mais sutis. Isso não é uma mediunidade. Muita gente até vai bater o pé aí, vai dizer, não, é uma mediunidade, médium vidente. Por que chama médium vidente? Gente, ver é uma capacidade que você tem. É uma questão da tua alma, você consegue enxergar pessoas. Mas a mediunidade, quando ela começa a ser ostensiva, você também amplia a tua capacidade paranormal. Então você começa a ver parentes falecidos. Outra coisa é alterações emocionais acentuadas. Tem dia que você tá bem, tem dia que tá mal, tem dia que tá com raiva, tem dia que tá dando risada. No mesmo dia, você muda de atitude e de temperamento umas 3 ou 4. Né? Você acorda bem, de meio-dia você está mais ou menos, e de noite você está assim, querendo matar um. Né? E essas podem ser proporcionadas pelos espíritos que estão ao seu redor. Tá certo? E aí é onde está a necessidade, não é obrigatoriedade, porque sou obrigado. Eu vou internar esse doido ou essa doida. Eu vou colocar esse camarada na clínica. Então eu vou levar para um psiquiatra para ele encher ele de remédios, para ele acalmar. Não, esse cara é bipolar. Quando você começa a ter diagnósticos que você sabe que não são diagnósticos apropriados para você, eu mesmo fui diagnosticado como bipolar. Disseram, esse cara é bipolar. Até a minha esposa falou isso, né, brincando comigo, na época que fui caracterizado como bipolar. Né, a bipolaridade ela se dá num campo diferente do da mediunidade. Agora se parece muito mesmo. Se parece com a bipolaridade. Por quê? Porque os espíritos se aproximam de vocês. E se eles transmitem as impressões que eles têm, se eles estiverem mal, se sentindo mal, mal-humorados e tal, ou então se estiverem alegres, efusivos, né, com muita felicidade no coração, eles não vão passar essa emoção para você. Você não é intermediário, você não capta o mundo espiritual, então você vai estar assim com. Aí é aquela história, né? Por que a bipolaridade se confunde? Porque é o seguinte: uma hora vem um espírito triste, outra hora vem um espírito com raiva, outra hora vem um espírito feliz, outra hora vem um espírito exultante, outra hora vem um espírito sensual. Então, você vai mudando de acordo com a aproximação dessas entidades. E é bem estranho, não é não? Já pensou? Agora, quando você educa a tua mediunidade, quando você aprende a lidar com ela, você sabe que está sendo vítima da atuação de mentes que não é a sua. Então, de mentes que estão fora de você.
você percebe que todas aquelas mudanças emocionais acentuadas se referem a outros espíritos. Mas quando você não detecta isso, que é a maioria que não detecta, tá certo? Até nós que estudamos a mediunidade, muitas vezes somos alvo de influência espiritual e muitas vezes nós não percebemos que foi uma influência espiritual. Por exemplo, discutir com alguém sem motivo nenhum. Pô, você chega num local e começa a bater boca com uma pessoa. Puxa vida, isso não é normal, tá certo? Então, aí você sai de lá e sai com aquela sensação, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso comigo? Bom, se você não estuda a tua mediunidade, você não vai parar para pensar sobre isso. E você vai dizer assim, poxa vida, eu sou uma porcaria mesmo. Eu tô ficando doido. Como é que eu vou discutir com uma pessoa boa como aquela? Né? Como é que eu vou me atritar com uma pessoa que gosta de mim? Como é que eu vou criar confusão com quem não merece? Percebe isso? Então, quer dizer, tem alguma coisa aí. Se você percebe isso, agora, lógico, tem os casos de bipolaridade? Tem sim. São casos conectados exatamente a essas distonias, essas disfunções de temperamento mentais e etc. O que a medicina psiquiátrica cuida, trata, dá remédios e etc. Existem as duas coisas, existem as duas coisas. A mediunidade, onde você tem alterações emocionais acentuadas, e existe também os problemas de bipolaridade e outros problemas psiquiátricos que você tem a mesma característica. Qual a diferença de um do outro? É porque na mediunidade, essas alterações emocionais acentuadas, elas são temporárias. Já no problema realmente psíquico, você tem isso permanentemente em você. Você está o tempo todo desse jeito. O que gera uma confusão muito grande, tá, gente? Por quê? Porque também não é muito fácil definir isso, porque é um médium em alta ostensividade. Quer dizer, quando ele está realmente com um problema muito grande, com a mediunidade eclodindo a todo vapor, ele fica o tempo todo mediunizado, tá certo? Ele fica o tempo todinho recebendo influência dos espíritos. Eu comentei aqui ontem que essas mudanças emocionais é muito interessante isso. Né, que essas mudanças emocionais podem te levar para um problema muito sério. E comentei o caso de uma pessoa, amiga, que eu estava com ela e essa pessoa queria se indispor com uma outra. Eu não vou contar o caso aqui, não quero expor a pessoa nem nada disso. Mas foi muito interessante, porque eu estava com uma pessoa no momento e ela quis se indispor com outra. E eu disse, puxa vida, não precisa disso, gente. Olha, não precisa, vamos apaziguar os corações. Então, tirei a pessoa dali e nós nos afastamos do local. Mas eu vi ali que claramente é uma pessoa que tem a mediunidade, que tem ostensividade mediúnica, tá certo? Sim, Wagner, aí a gente vai botar culpa agora em tudo. Se a gente fica mal-humorado, se a gente é ignorante com alguém, se a gente disse alguém alguma coisa para ferir outra pessoa, a gente vai estar colocando a culpa na mediunidade e tudo é espírito? Não, tudo não é espírito. Mas uma grande parte das coisas que o médium sente são referentes ao espírito, aos espíritos que estão ao redor. A mudança de temperamento e emocional acentuada, tá certo? Define muito a situação que o médium está vivendo. Muitas vezes ele está em total desequilíbrio, está estudando pouco a mediunidade, está participando pouco, doando pouco ectoplasma e etc. E tal. E tudo isso termina adoecendo o médium. Por isso, eu sou obrigado? Não, obrigado não. Mas veja, quando você não está trabalhando sua mediunidade, você está sujeito a todas essas mudanças de temperamento repentinas e que as pessoas comuns, normais, que estão ao seu redor, não vão admitir nem vão achar isso uma coisa bacana em você. Né? Vão te dizer que você é antissocial, vão dizer que você é louco, vão dizer um monte de coisa. E aí você escolhe, né? O que é que você quer, né? Você começa a ter também pressentimentos. Você chega num local, várias pessoas estão aqui falando, boa noite, Jefferson, Michele ainda, Flaviana está assistindo também, tem um bocado de gente aqui assistindo, tá certo? Querendo perguntar, a gente fica à vontade. Tá? Então, você começa também a ter pressentimentos. Quer dizer,
Você chega perto de uma pessoa e pressente que alguma coisa está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que alguma situação se aproxima. É uma precognição, que também pode ser uma faculdade anímica, tá? Pode ser as duas coisas, pode ser uma faculdade anímica e pode ser uma faculdade mediúnica. O pressentimento pode ser avisado por um espírito pode se conectar a você e dizer no teu pé do ouvido, olha, não vai para determinado local, não, porque em determinado local vai acontecer uma briga e você vai se envolver nela e você vai se prejudicar com isso. Pode morrer, pode se acidentar, pode acontecer algum problema muito sério com o seu corpo físico. Então não vá. O pressentimento pode ser avisado por um espírito ou intuído por um espírito, ou o pressentimento pode ser também uma faculdade anímica que você tem a percepção e a visão do futuro próximo. Você sente que não deve fazer determinadas coisas porque você capta as energias no futuro, você consegue ver, enxergar o futuro. Isso pode ser também uma capacidade anímica e não somente mediúnica. E muitas vezes, na maioria dos casos, é medianímica, quer dizer, é mediúnica e anímica, essa faculdade de pressentir as coisas. Depois, uma outra característica são frequentes sonhos com desencarnados. Veja, aí chegamos em outra parte que não é mediúnico, tá? Porque o desdobramento do seu corpo, tá? Ele é uma faculdade anímica, gente. Me desdobrar do corpo, Wagner, é uma mediunidade. Existe como é mediunidade de desdobramento? Não existe mediunidade de desdobramento. Desdobramento é uma coisa que eu faço, você faz, e 7 bilhões e meio de habitantes na Terra fazem também, tá certo? Quer dizer, eu sou mais um que todas as noites, quando vou dormir, eu me desdobro do corpo e vou para o plano espiritual. Aí eu posso ter sonhos lúcidos, extremamente lúcidos. Ser médium facilita isso, porque como você está em contato com o plano espiritual frequentemente, você tem um contato maior com a espiritualidade e consegue ver desencarnados, pessoas que já foram embora, pessoas que já estão do lado de lá. Então, quer dizer, o desdobramento com a mediunidade se torna uma coisa facilitadora, quer dizer, ser médium facilita os sonhos lúcidos. Tá? Isso é uma constatação, tá, gente? A mediunidade facilita o sonho lúcido. Por exemplo, uma pessoa que não liga para nada, que não é médium, que não sei o quê, que vive na materialidade. Ele não tem sonhos lúcidos, ele tem sonhos situacionais. Quer dizer, ele tem sonhos de coisas que ele passou durante o dia. Ele tem sonhos sobre o negócio que ele vai fazer, que ele vai fechar. Ele tem sonhos porque ele está ligado na matéria. Então, quando ele dorme, ele fica muito colado ao corpo e ele tem, assim, reminiscências, coisas que ele vivenciou no dia a dia dele. Ele tem, assim, vontade de fazer alguma coisa e aí ele vai... E pode ser também catapultado para determinados locais. Mas ele não percebe que foi catapultado, que teve contato com mortos, que teve contato com os entes queridos, que teve contato com uma situação difícil no plano espiritual. Ele não nota nada disso, tá certo? Ele não percebe essa diferença. Agora, quando eu sou médium, eu tenho sonhos com desencarnado de uma forma muito vívida, né? Muito lúcida. Quer dizer, eu tenho aquele contato que eu digo, puxa vida, parece que eu tive com uma pessoa, entendeu? Então, assim, a mediunidade facilita muito esses sonhos com desencarnados. Movimentos de objetos em sua presença sem causa aparente. Pode ser duas coisas, gente. Também. Pode ser anímico e pode ser mediúnico. Pode ser anímico porque a telecinesia, que é a movimentação de objetos de um lugar para outro sem ninguém segurar nele, pode ser através da força do meu pensamento, tá certo? Existia um sensitivo na década de 70, que eu acho que a maioria de vocês deve ter tido contato, os mais velhos, naturalmente, os mais novos não, chamado Uri Geller. Uri Geller é um sensitivo americano
que ele mostrava assim objetos como facas, garfos, colheres e tal, e ele à distância, inclusive ele veio aqui para o Brasil no final da década de 70, começo da década de 80, e eu me lembro que através da TV Tupi na época, veja, eu sou velho, tá? Na TV Tupi, ele mandava que você segurasse um garfo, ou uma faca, ou uma colher, e essa colher, esse garfo, ele se entortava na sua mão. Existem vários outros médiuns que, por exemplo, só médiuns não, sensitivos, que ao olhar qualquer um objeto e tal, ele com a força do pensamento dele, ele movimenta o objeto de um lado para o outro. Isso é mediunidade? Não. Isso é paranormalidade, né? Você tem a capacidade da telecinesia, você movimenta objetos de um lado para o outro. Mas também você pode ser um médium de materialização ou que doa ectoplasma e que vão acontecer fenômenos de poltergeist, tá certo? Poltergeist, tá certo? Que é exatamente a manifestação dos espíritos sobre a matéria. Então, nesse caso aí, você vai ver um objeto saindo do canto para o outro e você não estava concentrado no objeto para tirar ele do canto para o outro. Você não estava olhando para ele dizendo assim, saia do canto, saia daqui, vai para ali, né? Copo, vire. Não, você não está dizendo nada disso. E já, dentro da sua casa, começam a voar talheres, pratos, os pratos começam a cair, e isso aí se caracteriza uma mediunidade de efeitos físicos, ou de materialização. Você está materializando o teu ectoplasma para o espírito manipular a matéria. Então, efeitos físicos. Você está fazendo efeitos físicos dentro da tua casa, você nem sabe o que é. Isso acontece muito, gente. É muito interessante que acontece muito em jovens, na fase de adolescência, com pessoas extremamente gordas ou extremamente magras. Por quê? Porque eles doam muito ectoplasma por conta do excesso de hormônios de determinadas características químicas que fazem com que se produza demais ectoplasma e o efeito físico aconteça, né? Apareça ali naquele momento. Então é muito interessante, tá certo? É uma das mediunidades e dos efeitos que podem acontecer com muita frequência. Por exemplo, você sentir batida de porta, uma pedra caindo. Eu visitei uma casa o ano passado, lá em Lagoa dos Gatos, num distrito de Lagoa dos Gatos, da cidade de Lagoa dos Gatos, aqui em Pernambuco, que foi muito interessante, né? Eu fui com Wagner Salles, que é apresentador do programa. Eu esqueci do nome do programa de Wagner, me perdoe, Wagner, se você estiver assistindo. E Wagner, na hora que nós estávamos no local, eu senti logo as presenças espirituais no local, porque nós fomos para checar se tinha espírito ali naquele local, né? E quando nós chegamos lá, logo quando eu cheguei, eu senti aquela energia muito densificada. Alguma coisa tinha ali naquele ambiente, né? Eu senti um peso muito grande, um sufocamento, uma agonia muito grande. E fiquei ali com aquela preocupação, mas tudo bem, tranquilo. E aí, quando começou a reportagem, né, a gravação, que foi uma gravação, tá certo? Tudo original, tá, gente? Houveram algumas edições, mas apenas para voltar alguma coisa, para encurtar, mas não houve edição de nada. E na hora que Wagner começou a fazer a gravação, saiu de um canto para o outro, uma pedra foi jogada na parede, com muita força. Mas uma coisa impressionante, não tinha de onde sair aquela pedra, todos os participantes da equipe estavam no mesmo local, e nós presenciamos isso. Depois, eu saí com o Dual Hold, que são aqueles... Eu vou mostrar para vocês o que é um Dual Hold. O Dual Hold é isso aqui, ó, tá? Esse instrumento aqui, radiestésico, de radiestesia, tá certo? Onde você segura e percebe as energias do local. Eu estava com esse dual hold e saí seguindo dentro do ambiente lá, do local onde nós estávamos, e quando entramos em determinado local, eu escutei, todos da equipe escutaram e sentiram, né? Inclusive a pedra bateu quando ricocheteou na parede, no braço de um dos membros da equipe.
outra pedrada, tá certo? Além disso, houve um fenômeno que foi o mais impressionante, mas não foi filmado, por isso não foi colocado, porque não foi filmado, não tinha como colocar isso. Mas foi muito interessante, que foi o seguinte, nós saímos, toda a equipe saiu da casa, toda a equipe saiu, se afastou da casa, e foi impressionante, porque quando nós estávamos lá conversando, estava eu, o Wagner conversando do lado de fora, toda a equipe do lado de fora. Quando nós voltamos para a casa assombrada, foi impressionante que o meu computador estava aberto, esse computador que eu estou, inclusive, filmando agora para vocês, tá certo? Estava aberto, é um computador moderno, que não tem folga na tampa e etc. E estava sendo filmado e eu coloquei o computador para frequenciar os sons da casa. Quer dizer, se algum espírito, sei lá, fizesse algum movimento eletromagnético que saísse vozes, etc., iria captar pelo computador. Estava também com uma câmera filmando na direção do computador, tá certo? E quando nós entramos na casa novamente, saímos para dar um tempinho. Quando voltamos para casa, meu computador estava com a tampa dele fechada, a câmera tinha sido jogada no chão, tá certo? E, sabe, todo mundo ficou assim, polvorosa. Aí vieram psicografias, etc e tal. Então, quer dizer, foi um negócio bem impressionante, tá? E que, sei lá, é lógico, a equipe muito, muito nervosa, disse, não, eu vou desistir. Eu disse, não, vamos ficar e tal. A gente só parou antes de amanhecer o dia, acho que por volta porque de 3h30, 4 horas da manhã, que a gente encerrou tudo e voltou para Caruaru, porque um dos membros da equipe desafiou o espírito. Tá? Quando ele desafiou o espírito, eu digo, vamos embora, porque ele disse assim, não, isso não é nada não, isso é... ele pode fazer nada comigo. Quando ele disse isso, eu digo, Maria, vamos fechar tudo aqui, vamos desmontar tudo e vamos embora, porque desafiar uma entidade é um perigo muito grande que nós corremos no ambiente, principalmente porque ali, naquele local, né, as pedras só estavam caindo, sendo jogadas e etc, porque tinha um médium de ectoplasmia, tá certo? De efeitos físicos. E esse médium de efeitos físicos poderia causar um acidente com alguém ali. Era uma pedra muito maior batendo na cabeça de alguém. Alguma coisa poderia acontecer assim muito grave. Então nós desistimos e viemos embora para Caruaru, tá certo? Mas gravamos muita coisa interessante, sabe? Imagens, coisas assim, bem bacanas. Está lá, se quem quiser, eu posso colocar até o link aqui depois da TV Jornal Caruaru, Agreste, né? Para vocês acompanharem, tá? Depois, facilidade de curar. Tem algumas pessoas que têm a facilidade de curar. Tocou na pessoa, por exemplo, isso acontece muito com nossa mãe, né? Com nossa mãe, avó e tal, que ela chega perto de você, você diz assim, eu tô com dor de cabeça, aí ela toca na tua cabeça e você para de ter a dor de cabeça. O que é isso? Ela é médium de ectoplasmia, ela está transmitindo certos fluidos que vai tirando a densidade energética, que se chama magnetismo, e vai tirando isso tudo e vai te curando, né? Isso acontece também, vocês conhecem muito bem, com as benzedeiras, né? As rezadeiras benzedeiras, que vão lá e que através do galinho de arruda, ou então tocando em você, rezando você, te curam, né? E as pessoas às vezes passam por isso. A característica de um médium ostensivo é também ter essa facilidade de curar. Nós temos várias pessoas aqui no SEC que têm essa facilidade, tá, gente? Diferentes espécies de médiums, né? Devido aos diferentes tipos de fluidos de que são portadores os médios, já estava falando em vários tipos de médios antes, né? Bem como as características de sua personalidade e a dos espíritos que por eles se comunicam, temos diversos tipos deles. Quais são os diversos tipos de médium, né, gente? Nós temos os médiums curadores, quer dizer, aqueles que curam, a gente falou agora há pouco neles. Nós temos os médiums psicofônicos. O que é a psicofonia, gente? É transmitir a mensagem através da voz. O espírito se acopla
mentalmente em você e transmite a mensagem que quer transmitir. Aqui nós temos também diversos médiuns que têm a mediunidade de psicofonia. Nós temos os médiuns psicógrafos, que nessa característica, ou nessa classe, temos aí o Francisco Cândido Xavier, o Robson Pinheiro e diversos outros, né, que psicografam mensagens. Mas geralmente esses médicos que psicografam também psicofonam, também são curadores, né? Muitas vezes tem assim diversos tipos de mediunidade numa pessoa só. Chico mesmo era portador de praticamente todas as mediunidades, era impressionante, né? Nós temos os médiuns de materialização, tá certo? Que é o médium que materializa o espírito, né? Isso é uma mediunidade extremamente rara, hoje praticamente não existe mais a mediunidade de materialização, porque é uma mediunidade extremamente complexa também, muito difícil para o médium, tá? Hoje em dia praticamente não tem no Brasil. Tinha no lá Frei Luiz, mas o médium que era o médium de materialização de lá foi assassinado. Eu acho que foi em 2016 ou 2017, não teve mais nada disso lá. Lá Frei Luiz é lá em Rio de Janeiro, em Niterói. Tá? Niterói ou Jacarepaguá, uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Também parece que tem no Maranhão um médium de materialização, mas são muito poucos. A mediunidade de materialização, o espírito aparece materializado, porque o médium doa tanto o ectoplasma vai saindo do médium, tá? E o espírito vai moldando o seu perispírito com esse ectoplasma do médium, se tornando visível para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são médiums. Então, quem já participou de uma sessão de materialização já viu o espírito sem ser médium. Você, sem ser médium, consegue enxergar como eu estou enxergando esse computador, como eu estou enxergando o meu braço. Você enxerga o espírito como se estivesse enxergando uma pessoa encarnada. Tá certo, gente? E sim, e quem quiser também tirar dúvidas sobre materialização, isso é possível, Wagner, lógico que é possível, dê uma olhadazinha assim, materializações de espíritos, você vai ver um monte de coisa no YouTube, inclusive vídeos, fotos, tudo, né? Você vai ver tudo sobre isso. Os médiuns videntes, que são os médiuns que veem, que enxergam, que a gente já disse aqui, que a vidência é uma capacidade anímica, tá? Mas quando o médium, quando como é, o sensitivo transmite a mensagem, ele está sendo ali intermediário e, portanto, ele é médium, tá certo? Nós temos aí os médiuns inspirados, né? Dentre eles são, né, a maioria dos músicos, né? Você tem até uma música de Renato Teixeira e de Almir Sater, que é aquela música Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Essa música foi uma captação mediúnica de inspiração. Eles receberam essa inspiração. Mas existem uns médiuns inspirados também que falam em público, então eles recebem a inspiração para poder falar em público. Nessa classificação aí estão os grandes oradores espíritas e não espíritas também. Padres, por exemplo, tem um padre lá em Tamandaré, que é o padre Arlindo, que aquele ali, se não for médium inspirado, eu não sei nem o que diga, porque o cara é muito bom, ele fala muito bem. Tem também um pastor evangélico, que é um cara grisalho, que é muito engraçado, ele tem uma eloquência fantástica, aquele cara ali é inspirado, aquilo ali é médium de inspiração. E outra coisa, a mediunidade, gente, é muito importante a gente esclarecer que mediunidade, ela não é uma exclusividade do espiritismo ou das religiões ou filosofias que adotam a comunicação dos espíritos, não, gente. A mediunidade, ela pode acontecer, inclusive, no ateu, no materialista, numa pessoa que não conhece nada da área espiritual. Vez por outra, a gente pega um aqui que, poxa vida, não acredita em nada e tal, e já está com manifestações mediúnicas de tudo quanto é de espécie e tal, e a pessoa não sabe o que é que está acontecendo e vem bater aqui porque alguém traz, né? E a gente vai conversar com a pessoa, assim, não, olha, provavelmente é mediunidade, a gente precisa conversar e saber o que é que está acontecendo, precisa estudar a mediunidade, entender o que é que está acontecendo com você, e geralmente as pessoas vão perguntar assim,
É obrigado eu desenvolver a mediunidade? E eu vou responder: nada é obrigado, mas é bem aconselhável você estudar sobre o que você sente e o que você passa. Isso com toda certeza. Você tem os médios também sensitivos, que sentem os espíritos nos ambientes. E esse daí eu já falei sobre ele agora há pouco. Você tem os médiums audientes, tá certo? Que escutam os espíritos falando com ele, tá certo? Que também é uma capacidade anímica e também mediúnica ao mesmo tempo, porque depende do processo, porque se você escuta e transmite, você está sendo médium. Se você apenas escuta, é uma faculdade que você tem, sensitiva, de escutar o mundo espiritual. Você tem os médiums sonambúlicos. Nesses aí estão a característica que foi caracterizada, inclusive, por Kardec na época dele, e depois, estudando bem, o médium sonambúlico é aquele que entra em transe e consegue, no estado provavelmente teta ou delta, tá certo? Entrar na capacidade de enxergar os espíritos e dizer o que é que eles estão dizendo para você. Tá certo? Então, por exemplo, eu estou aqui dormindo e aí eu entro em sonambulismo e começo a transmitir o que os espíritos estão dizendo, eu olhando para eles, porque eu me desdobrei e fui lá. Mas o desdobramento, aí eu vou repetir isso, o desdobramento é uma capacidade anímica, não é mediúnica. Portanto, assim, tudo bem, pode chamar médium sonambúlico? Pode, mas isso não é uma mediunidade, tá certo? Vamos lá. E tantas outras mediunidades, tá? Os médiums, gente, por que, que a gente tem que ter muito cuidado e tem que estudar sobre mediunidade? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Várias perguntas. Papa Francisco com certeza, viu, Michele? É outro médium. Tá certo? A Amélia também, Socorro Almeida está, né? Jefferson. Bom, todo mundo aqui. Tá? Bom, gente, é aquela história, né? Por que também estudar a mediunidade? Por conta do tipo de espírito que está para se comunicar com você. Isso é um dos pontos principais, né? Essa semana nós tivemos aí um tratamento de apometria, que eu faço parte do tratamento de uma mesa apométrica, de lá de São Paulo, do pessoal do Vida Plena, que eu estou estudando com eles, a minha equipe mediúnica, toda a nossa equipe mediúnica aqui do século também está estudando toda ela, com o pessoal do Vida Plena, e eu estou numa das mesas mediúnicas fazendo tratamento, e nós temos tratamento aqui também. Mas foi muito curioso, porque nós tratamos uma pessoa que tinha diversos tipos e características de espíritos influenciando na vida dele. Tinha tanto espíritos assim altamente densos, complexos, como espíritos sofredores, né? E são as classes e as identidades desses espíritos comunicantes que faz às vezes medo em você. E aí me perguntaram até, e eu até brinquei, eu digo, pô, peraí, tu uma pessoa que trata mediunicamente a outra e tem medo de espíritos. Aí, se você não tem medo, eu digo, tenho medo de um espírito desconhecido, de um espírito que vem me fazer o mal, tanto quanto tenho medo de uma pessoa que vem me fazer o mal. Um marginal, uma pessoa que vem, sei lá, com más intenções comigo, que vem querer me assaltar e que tem um revólver na mão. Lógico que eu tenho medo, gente. Tenho medo das pessoas maldosas, tenho medo, lógico que eu tenho medo. Se eu tenho medo dessas pessoas quando estão encarnadas, quando elas desencarnam, elas não continuam com essa maldade no coração? Continuam, porque ninguém vira santo quando morre. Então vamos parar com esse negócio de dizer assim, não, fulano morreu. Ah, meu Deus, era um cara tão bom. Você sabe que ele não era bom. Você sabe que ele não era boa bisca. Para que você está repetindo isso? Que o cara era um cara gente fina, maravilhoso. Não era nada disso. Isso é hipocrisia. Tá? Quem morre ruim, continua ruim, viu, gente? Para com isso, com esse negócio de dizer, não, mas ele se converteu antes, Wagner. Um mês antes dele morrer, porque ele fez um monte de besteira na vida. Aí, um mês antes dele morrer, ele foi ser evangélico. Aí ele tá salvo, Wagner. Ele é um espírito bom agora. Como assim, gente? Tudo é mérito.
Tá? A natureza não dá saltos. Então significa dizer se o cara, não, porque o cara, sei lá, virou evangélico, virou budista, ou virou espírita, agora ele está salvo de todas as baboseiras que ele fez, de todas as falcatruas que ele fez na vida. Eu acho que não, gente. Tá certo? Então, muitas vezes, o espírito comunicante ou o espírito que aparece na tua casa, se você não tem uma defesa psíquica adequada, se você não tem uma defesa do teu ambiente doméstico, da tua casa, da tua estrutura, lógico que tem espíritos que metem medo mesmo, tá certo? E aí, por isso que eu preciso estudar a mediunidade para saber qual é o tipo de espírito que está ao meu lado. Qual é o tipo de espírito que vai me influenciar. Então, a tipologia e as classes dos espíritos me importam muito. Eu quero saber quem está do meu lado. Eu, outro dia gravei um vídeo dizendo aqui no nosso SEC nós temos assim, nós temos os nossos mentores espirituais, nós temos os nossos guardiões, nós temos o seu Zé, nós temos o Ernesto, nós temos o Pai João de Aruanda, nós temos Vó Maria, tem vários espíritos que vêm para cá. Tá? Nós temos um heresinho, né? O espírito de uma pessoa que é conhecida que desencarnou, pequenininho e tal, e que frequenta aqui, eu não vou dizer o nome porque não sou autorizado a dizer, mas são vários espíritos que se comunicam aqui. Eu tenho medo desses espíritos que são amigos meus, espíritos que não, mas eu entendi como são as personalidades dos espíritos, as classes dos espíritos. Eu sei quando se aproxima um espírito densificado de mim. Por que que eu sinto essa presença? Porque eu começo a passar mal, eu começo a sentir algumas coisas que não são minhas, entendeu? Eu começo a ter atitudes que não tem nada a ver e tal, e aí eu começo a me concentrar, puxa vida, peraí, esse não é o espírito que eu quero perto de mim, então eu vou fazer uma prece aqui, né? Eu vou me comportar melhor, eu vou ter atitudes mais dignas para o que eu estou pensando, tá? Eu vou deixar de ser hipócrita e por aí vai, né? E aí, lógico que os espíritos comunicantes vão ser melhores com você, quer dizer, por isso estudar também a mediunidade, é entender a identidade desses espíritos comunicantes. Para se identificar a qualidade dos espíritos comunicantes, deve-se atentar para o conteúdo elevado de sua produção, bem como ao objetivo a que se propõe. Gente, tem todo tipo de espírito, espírito enganador, espírito que tem ódio, espírito que tem medo, e espírito bom, espírito que vem, deixa uma mensagem bonita, uma mensagem bacana, uma coisa edificante, que vai melhorar a sua vida. Tá? Eu costumo sempre dizer que quando a gente recebe aqui uma mensagem bonita, meu Deus, sai todo mundo aqui voando do SEC. E geralmente recebe, tá, gente? Porque mesmo o trabalho sendo bem complexo, muitas vezes, as entidades depois vêm e limpam todo o ambiente. Mesmo a gente tendo uma trabalheira muito grande com essas obsessões complexas, depois nós sentimos uma grande satisfação porque fizemos a coisa certa e os espíritos nos recompensam, transmitindo energias beneméritas, curadoras. Nós levamos para casa sempre, as pessoas que vêm aqui levam para casa a águazinha magnetizada para tomar e controlar toda sua estrutura magnética, todas as suas energias e tal. Então é bacana, é muito bacana quando a gente estuda a mediunidade e quando a gente se dedica a ela, tá certo, gente? Desabrochar da mediunidade. O desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos indícios, bem como pela cultura preconceituosa a respeito, que desaparecem com o início do estudo e vinculação a um grupo espírita sério. Então, quer dizer, se você se vincula com um grupo sério, seja espírita, um bandista, tal, que aqui tá muito corporativo, espírita, né? Não é só espírita, um grupo sério, um grupo que estude seriamente a mediunidade. À medida em que você sabe, que você retira o véu da ignorância, começa a não sentir mais medo da coisa, tá? Por quê? Porque você sabe que ali estão pessoas, seres humanos, que podem dialogar com você, que você pode conversar com eles, que você pode entrar em contato e, sei lá, e conversar, bater um papo e discutir o assunto. Muitas vezes aqui a gente tem autênticas defesas, né? Defesas dos pontos de vista, né? Mostrando que o espírito não está correto em estar ali atrapalhando aquela pessoa.
né, envolvendo aquela pessoa em determinadas energias. Então, quer dizer, a gente vai conversando, batendo um papo até o ponto que chega a convencer o espírito se afastar, né, tomar o seu rumo, tomar o seu caminho e não atrapalhar mais a vida daquela pessoa que está ali. Então, quer dizer, é uma questão de bater o papo, de conversar, de se organizar, de fazer uma coisa que realmente seja equilibrada, para que o espírito se sinta bem. E aí você se sente muito bem depois que você estuda, depois que você percebe que pode fazer isso, pode fazer inclusive na sua casa. Muita gente diz, não é bom o espírito se manifestar na sua casa. É como se a gente tivesse controle disso. Gente, quando a mediunidade está em eclosão e quando ela está vindo com tudo, tá? Não tem como você evitar isso. Os espíritos vão vir, vão se comunicar e tem mais, as pessoas vão ficar assustadas com você. Então, não é melhor você estudar, porque quando eles forem se comunicar, você diz, não, aqui não, só lá na Casa Espírita, só lá no Terreiro de Umbanda, só lá no Centro Universalista. Lá a gente conversa, aqui não. Você vai saber controlar suas energias e dizer assim, meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu. Quem manda nesse veículo físico sou eu. Então você só vem quando eu lhe permitir vir. Né? Você não pode vir a qualquer hora, a qualquer instante. O seu corpo é seu templo, você manda nele. Mas você só aprende isso depois. Porque até então eles vinham assim e tal, e você vai passando as informações, vai sofrendo as consequências, sem entender bem por que é que está sofrendo todas essas consequências. Então é fundamental entender e estudar. O auxílio espiritual, né? O desenvolvimento da faculdade geralmente se dá também com o auxílio dos bons espíritos. Porque quanto mais você desenvolve, mais os espíritos vão te ajudando a controlar essas energias, que adotam o candidato sério ao exercício da mediunidade, buscando orientá-lo, inspirando no estado de vigília ou durante o sono, quanto ao seu desempenho. Eu mesmo, de ontem para hoje, recebi uma informação fantástica, maravilhosa. Ela não está aqui na nossa, na nossa live hoje, pelo menos eu não vi nenhuma boa noite dela aqui, mas ela foi meio que convocada a assumir a uma mesa apométrica a mais, porque nós somos com médium demais aqui no nosso SEC, graças a Deus, o corpo mediúnico que é grande e é competente, então nós vamos ter que dividir as mesas apométricas. Então, nossa amiga Josiane é que vai, até os médicos que estão acompanhando, Josiane é quem vai tomar conta dessas mesas, de uma das mesas apométricas, tá certo, gente? Está estudando muito, se dedicando muito, fazendo o dever de casa, né? Fazendo um trabalho muito bem feito com ela mesma, fazendo uma reforma íntima muito grande nos padrões, e isso, lógico, promove a pessoa um bem-estar muito grande e também a capacidade de dialogar com os espíritos, conversar com eles, receber comunicações, mensagens e tal. Quando a pessoa não se desenvolve, quando a pessoa não estuda, não tem essa benesse. Por quê? Porque a mente está extremamente complexa e tal, complicada, com várias influências de espíritos que são estranhos, estrangeiros a você, né? Espíritos que não te passam boas sensações e você não consegue ter esse controle, esse autodomínio. Estudar a mediunidade é ter autodomínio, gente. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque você começa a ter realmente um aporte desses espíritos maravilhosos. Tá certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não se deve dar tratamento especial aos médios, mas sim o mesmo que se dispensa a qualquer pessoa. No espiritismo, no umbandismo, no universalismo, não há posição de destaque nem hierarquia que possa colocar o trabalhador da mediunidade em posição de superioridade a qualquer outro. Então, gente, basicamente era o que eu tinha para passar para vocês aqui na noite de hoje, tá certo? Eu queria agradecer demais a vocês, tá certo? Estou bem cansado hoje, porque foi um teitei danado o dia todo, tá certo? Eu resolvendo algumas coisas e tal, que precisei resolver durante o dia, né, com algumas atividades terapêuticas, depois precisei resolver do meu negócio fora, então foi um teitei muito grande também, fiz terapia domiciliar hoje foi um dia corrido, fui na comunidade entregar a cesta básica, quer dizer, foi um desses dias assim gratificantes, foi bem bacana, bem interessante,
o que termina, sei lá, facilitando demais a vida da gente, porque a gente, quanto mais a gente se dedica, né, quanto mais a gente faz coisas bacanas, mais, sei lá, a gente é beneficiado, né? A gente se sente muito bem. Estamos cansados, mas estamos felizes, né? Estamos cansados, mas estamos trabalhando para o bem, estamos trabalhando para coisas positivas, coisas que vão só nos enobrecer a alma. Isso é que é muito bacana. Tá certo, gente? Eu gostaria de deixar um grande abraço para vocês, dizer que nossa campanha de arrecadação de alimentos, de cestas básicas ainda está rolando. Quem puder doar, é só entrar em contato comigo no 81998146555. Você pode pegar o número da conta, se for de fora, ou se não quiser vir trazer a cesta aqui, você pode comprar a cesta e trazer também aqui no nosso endereço, que é na rua Laudelino Rocha, 1115, bairro Maurício de Nassau. Ou então, lá no Parque Estacionamento, na Praça Teotônio Vilela, número 716, do Parque Estacionamento, tá, gente? E aí você fala com o Flávio, deixa lá a tua doação de alimentos, tá? Então nós estamos arrecadando alimentos ainda, gente. As pessoas ainda estão passando por dificuldade com esse processo da pandemia. Muitos ficaram aí sem emprego e etc e tal, e mesmo tendo diminuído e tendo voltado assim parcialmente às atividades, muita gente perdeu seus empregos. Então tem muita gente em dificuldade. Quem puder ajudar, nós vamos agradecer demais a vocês, tá certo? Um beijo forte no coração, paz, luz para vocês. Muito obrigado pelo contato de vocês, pela presença e por assistir a nossa live. Até mais. Valeu, muito obrigado.